lá, sexta questão. Deixa eu baixar aqui e virar a próxima página. Sexta questão. Axel sofre uma mudança de comportamento, passando da contestação à empolgação. Explique o que levou a essa mudança. Bom, o comportamento, né, do Axel mudou após as explicações e o entusiasmo do tio dele, né? Acabou que ele, né, não viu ali, né, que estava muito, né, entusiasmado, empolgado e tudo mais. Então isso acabou atingindo, né, o Axel e ele acabou ali, né, por consequência, sofrendo ali mudanças de comportamento, né, passando da contestação para a empolgação. Então essa foi a situação ali ocorrida, né? As explicações, tô ditando aí as 6. As explicações e o entusiasmo do tio instigaram Axel. Ponto. Então, acabou que não adiantou muito, né? Todas aquelas, né, especificações científicas, né? Para convencer o tio a mudar de ideia, né? Sétima questão. Por que, mesmo havendo muitos obstáculos científicos impedindo essa viagem, Lidenbrock ainda insistia em realizá-la? Bom, por ele ser um cientista, né, ele tinha ali a necessidade de descobrir e entender as novas situações que surgiram, né, nessa situação ocorrida ali, né, da descoberta, né, do manuscrito, o que continha ali dentro, as informações relacionadas, né, ao calor, né, no centro da Terra, o motivo pelo qual, né, impediria a realização da expedição e tudo mais. Então, né, ele queria muito, né, descobrir e entender essas situações. Então, por isso que ele insistia tanto, né, em fazer essa viagem. Então, a resposta da 7 é essa. Por ser um cientista, vírgula. Por ser um cientista, vírgula. Ele tinha a necessidade de descobrir e entender as situações novas que surgiram. Ponto. Conversando sobre o texto, vamos lá. Primeira questão. Axel expõe uma teoria científica segundo a qual o calor existente no centro da Terra impediria a realização da expedição. Leia um texto que explica essa teoria. Vamos lá. Os dados que se tem hoje sobre o centro da Terra ainda são imprecisos. Na década de 1970, a então União Soviética criou um projeto de perfuração do solo, atingindo 12 quilômetros de profundidade. Porém, o projeto foi inviabilizado, pois chegou a uma profundidade em que a dureza das rochas não permitia o avanço. Por isso, foi necessário fazer o estudo pelo caminho contrário, ou seja, né, da crosta terrestre. Ou seja, da superfície da Terra, se estudar o seu interior. Assim, por meio de terremotos e vulcões, foram se adquirindo informações de como era o centro do planeta. O núcleo, a área mais profunda do globo, é constituído de duas partes
que formam uma esfera com cerca de 3.500 quilômetros de espessura. É composto de níquel e ferro, líquidos na sua área mais superior, devido à alta temperatura, que fica entre 3.000 graus Celsius e 5.000 graus. E sólido na área mais central, devido à grande pressão na qual se encontra. Como é possível observar, há uma teoria segundo a qual no centro da Terra o calor é tão grande que impediria a sobrevivência de qualquer ser humano. No entanto, por meio de suposições, o professor convence o sobrinho de que esse calor pode não existir. Como que isso seria possível, né, na história? Bom, por se tratar de uma situação ali, de uma ficção científica, né, a verossemelhança acabou sendo deixada de lado, dando lugar às suposições, né, e possíveis constatações a respeito ali de um futuro. Então, foi nesse sentido, né, a possibilidade, né, disso acontecer ali na história, né, por meio, né, de suposições, tá ok? Segunda questão. Axel disse que o tio estava animado durante a refeição, tanto que fazia glacejos de cientista que para ele não eram engraçados. Que tipos de comentários o professor provavelmente fazia? Bom, o professor devia fazer piadas, né, com termos ali, né, científicos, né, e dessa forma nem todas as pessoas conseguiram entender, né? E consequentemente elas não achavam graça, né? Porque elas não entendiam nada, aquela linguagem científica toda, ele tentando fazer piada em relação a isso de maneira, né, de uma linguagem mais científica, e as pessoas ficaram lá boiando sem entender nada, então acabavam não achando graça, né? Então a questão toda é essa aí. Terceira questão. Lidenbrock discutia com o sobrinho de forma a provar que suas teorias tinham fundamentos. Em sua opinião, os argumentos usados pelo professor para convencer Axel são satisfatórios? Explique. Bom, como é a resposta pessoal, eu vou falar só a minha opinião. Na minha, não, né? Porque não tinham fundamentos, os fundamentos não eram cabíveis, né? Para que Axel mudasse ali, né, a sua, né, concepção em relação, né, às teorias, né, elas, né, não tinham fundamentos, uma vez que o tio dele só tinha a intenção de fama, né, de se tornar famoso e tudo mais. Então, não cabia, ele não tinha, né, nenhuma situação ali, né, que provasse a sua teoria em relação aos fundamentos, tá ok? Bom, a quarta resposta pessoal a gente vai, né, deixar, né, como a gente não consegue dialogar aqui, então essa quarta vai ficar livre por conta de vocês, que é assim, ó, você conhecia essa história? Em caso negativo, como você acha que ela termina? Então, eu vou deixar a critério de vocês aí, tá bom? Fechamos essa parte, né? Vamos avançando aí com o nosso conteúdo, né? Vocês irão fazer para casa as páginas, só um minutinho, 66 a 69. Das páginas 66 a 69 para a nossa próxima aula, tá ok? Que vai ser aula ao vivo aí, tá? Então a gente vai corrigir na aula online, tá ok? Beijos para vocês. Até a nossa próxima aula.